Alô, Blumenau! Bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Oktobercast, essa parceria fantástica entre o Blumencast, o podcast de Blumenau, e a Rádio Mix, que fica aqui nos estúdios, né? Os estúdios da Mix ficam aqui no coração da Oktoberfest, onde tudo acontece. Tudo não, uma parte, porque a outra parte acontece lá na 15 de novembro e é sobre isso que a gente vai falar em breve aqui com mais um grupo extraordinário que a gente trouxe aqui para contar a sua origem. Mas o estúdio da Rádio Mix fica sim aqui na Vila Germânica, onde boa parte da festa acontece, onde os foliões aí celebram, né, essa festa aí que é considerada a maior festa alemã das Américas e a gente tem muito orgulho disso desde 1984. 38ª edição Oktoberfest Blumenau 2023. Eu sou André Cantoni e já de antemão peço para vocês se inscreverem no nosso canal porque a gente ama contar a história de Blumenau, ama conversar com as pessoas que contribuem para a nossa cultura, né, para a nossa cidade. E hoje a gente vai falar, né, de mais um grupo que está contribuindo com essa cultura, que até de certa forma inovou, né, com um instrumento aí muito curioso, e a gente vai falar nessa próxima 1 hora aí com ele sobre isso. E siga o @Blumencast, né? Lá você vai poder perceber aí que a gente dá muitas histórias também, muitas curiosidades, muitos fatos curiosos, muitos lançamentos do que há de melhor aqui também na cidade de Blumenau. E siga Mix Blumenau Oficial para ficar por dentro aí de tudo que acontece na Rádio Mix e também de tudo que acontece em Blumenau também. É uma parceria fantástica, mandar um grande abraço aí para toda a equipe da Mix. Sem mais delongas, quero apresentar então aqui para vocês o Daniel Ostin. Esse nome é super fácil de falar. Agora eu vou ter que ir lá, né? Vamos ver se eu vou. Fiquei treinando, tá? Uma meia hora aqui. Fundador e idealizador, né? Presidente do Teufelsgeige. Isso aí. Vamos dizer que tá certo. Ele fez aquela pausa dramática, assim, do tipo, tá, vai, só pra não perder a amizade. Mas, como eu também fico na dúvida às vezes, então a gente aceita. Boa, obrigado, e também. Mas tem a tradução mais fácil, né, do Teufelsgeige. A tradução é violino do diabo. Olha só, é curioso já. Então a gente acaba mais, às vezes, falando do violino do diabo do que do Teufelsgeige, né? Então, eu não tenho origem alemã. Né? Tamo junto. E aí, falar os nomes, às vezes, a gente se perde um pouco aí, e aí, de vez em quando, vem um ou outro diz assim, não é assim, né? Sempre tem os mais provincianos, isso né? Isso aí. Então, mas aí tá o Teufelsgeige. Teufelsgeige, aí ó, já é melhor. Ouvindo, cada vez fica mais natural. E o violino do diabo. Violino do diabo, cara. Bom, eu não sei se eu começo... Eu acho que antes de perguntar sobre o início do grupo, eu quero entender o conceito do violino do diabo, né, cara? Onde tu tens a história sobre isso, como ele foi concebido, aonde que ele foi concebido, é da Alemanha mesmo, isso? Ele tem origem germânica, né? É um instrumento de percussão. Tem uma peculiaridade dele. Aquele não tá completo, né? Mas é a base dele, não a base dele, mas o topo dele, né? Perfeito. Então, qual é a intenção? A intenção é que cada tocador crie o seu instrumento. Então, assim, vai ser muito difícil chegar a ver um instrumento igual ao outro. Porque a tradição é que cada tocador construa o seu instrumento para tocar. Então é um instrumento de percussão, né? Esse daqui, ó, por exemplo, uma foto da internet, então ele está bem diferente e não vai encontrar outro igual. Entendi. Então, no caso aqui, vamos pegar, não sei o que é por trás, é um violino mesmo, né? Aqui é um pandeiro. Isso é madeira, né? Madeira aí atrás. O pandeiro. Uma tábua de lavar, né? Aí. Uma buzina. E aí é uma parte como se fosse um prato, né? Isso aí. Então, ali já faz a festa. E a cabeça do diabo mesmo, ali, ó. E aí tem um serrote de madeira também, que ajuda a tocar aí. Parece um espeto aqui de churrasco e Isso. Então é criatividade. Artesanal e a criatividade de cada tocador. Tipo assim, não dá pra comprar isso numa loja. Na verdade, até tem um outro que faz. Faz pra vender. Mas ele faz a base e aí os incrementos teria que colocar. E tem que dar a nossa identidade de cada um. Entendi. Né? Então essa é a ideia. Mas a ideia mesmo é assim, que cada um faça o seu, né? Que construa o seu. Para ser originalmente o mais possível aí da identidade da pessoa. E tu sabe datado de quando que tem os primeiros a origem? Teve origem germânica, né? E inicialmente a lenda que se conta é que foram criados para espantar os maus espíritos nas festas. Então lá da sua origem. Então assim, não tem
uma data... Século, alguma coisa assim. Não vou aqui falar alguma coisa, porque agora me perdeu em data. Beleza. Mas o fato é que ele foi criado para espantar os maus espíritos. Então, apesar de ter o nome Teufelsgeig e Violino do Diabo... Não é para venerar o diabo, isso aí, sim, exatamente. Para expulsar, espantar, claro, né? Exatamente. Até a gente tem Violino do Diabo na nossa música. E, eu devia te tirar... Não tanto. O sentido, as pessoas não entendem, mas o sentido é espantar os maus espíritos. Isso aí, até vendo ali a cabeça dele ali, cara, isso lembra muito as carrancas que eram colocadas ali não sei se é proa, na popa do navio, ali no cume, né, do navio, exatamente para expulsar os maus espíritos, né, para que o navio chegasse em segurança ao seu destino, né? Sim, então as carrancas eram muito utilizadas, né, e é exatamente para expulsar, né, os maus espíritos, né? Geralmente, muitos têm alguma... ou cabeça de bode, em cima, que é o crânio melhor. Então, mas é uma cara feia isso. Mas sempre uma cara feia que tem em cima. Legal. E geralmente tem mesmo, tipo, nos instrumentos de vocês do grupo ali, tem essa carranca, assim? Não, nos nossos não. Né? Nos nossos não. Mas ano passado tem o encontro do Teufelsgeig em Pomerode, né? Tem todo ano encontro. Ano passado também teve aqui na Vila. Então, 2 apresentações. O nosso grupo também teve junto. E teve quantas pessoas nesse encontro? Deve ter tido aí uns 10 ou 15 tocadores. Poxa, caramba. E aí, André... profissionais, digamos assim. Na verdade, não sei o que é profissional ou não, né? Porque, na verdade, o negócio é fazer barulho. Então, assim, eu fui convidado para participar, não participei. Talvez um pouco por vergonha na situação, por não saber tocar. Mas quando eu vi, na verdade não precisa muita técnica, nada. É só acompanhar o ritmo e ver lá 15, 20 tocadores tocando junto, o som fica bom, fica bonito, né? É melhor do que ele individual. Perfeito. Então, como é um instrumento de percussão, ele completa, digamos assim, o conjunto musical. Sim, né? e tem essa pegada assim do bate no chão, né? Porque daí faz um barulho, daí arrasta com uma coisa ali e tal. Que é o serrote de madeira. O serrote, é verdade. O serrote de madeira. Sim. Então, isso tudo aí, bate no pandeiro, aciona a buzina, aí faz barulho aqui nos pratinhos de bateria. Enfim, cara, impressionante. O cara tem que ter ali realmente é por isso que é percussão, né? Tem que ter uma boa coordenação motora, né? Exatamente, coisa que às vezes eu não tenho muito, então eu queria trazer um aqui, mas como eu te falei, mas... não quis passar vergonha também. Não quis passar vergonha, não quis passar mico, porque com certeza tinha me pedir pra tocar, né? Com certeza. Aí eu podia jogar pra ti, tu tocar. Eu ia passar vergonha junto, e aí o corte ia ficar perfeito, cara. É isso aí. Fica devendo pra próxima quando eu te chamar na próxima, cara. Com certeza. Mas um cara bom nisso é o Célio Krieger. É uma referência. O Célio é referência. Né? Ele participa de alguns desfiles com a gente. Inclusive, quando a gente fez a proposta do carro, na sequência que a gente ganhou, a gente até fez uma visita para ele. Ele desfila em alguns desfiles com a gente. Para nós é uma alegria muito grande, porque ele foi precursor e trouxe a Blumenau e apresentou a Blumenau o instrumento. Isso há quanto tempo, Daniel? Mais ou menos. E uns 30, 35 Tudo isso atrás. Em Blumenau ele apresentou? Cara, isso pra mim é uma coisa de no máximo 10 anos atrás, assim, que eu vi pela primeira vez aqui. Sim. Então. Mas aí ele até conta. Então ele foi trazendo, foi vendo, e as pessoas não foram fazendo e não dando muita atenção. Né? Então, a ideia, depois a gente entra na história do grupo, foi de um amigo nosso também, que trouxe isso. Eu propriamente não conhecia. E ele apresentou uma ideia, mas, cara, essa ideia que vai ganhar o concurso. Então, mas o Célio, ele mora aqui em Blumenau? Mora em Blumenau, mora ali na Escola Agrícola. Né? Ele desfila com a gente, ele e a esposa dele. Até quero mandar um abraço para eles. São um casal super especial. Legal. E ela também toca. Né? Que legal. Então, eles foram um percursor aí que pegaram e trouxeram o instrumento e apresentaram para Blumenau. Massa. Quero saber como é que é a vizinhança deles ali. É verdade. Se são, né, amistosos, como é que é o ensaio aí, né? Mas assim, ele trouxe há 30 anos, apresentou, mas ele não desfila há 30 anos com esse instrumento, ou sim? Não sei, aí eu não sei. Eu sei que ele desfila em outro grupo, e a princípio tinha uma banda no grupo e ele tocava, mas como hoje a gente tem um carro específico, quando ele desfila com a gente e por a habilidade dele tocar, ele vai no carro, né? Então, ele chama muita atenção. Sim. Então,
na verdade, é bonito de ver. É né? verdade. Ele tem história, ele representa, ele tem um carisma. Ele nem sabe, né? Porque eu acho que eu teria que ficar vendo aqui, né? E ele já sabe onde é que vai bater, Então ele escuta, ele faz, ele é excelente. É um cara, até como pessoa, é uma pessoa formidável. Que legal. Agora vamos falar do grupo aí, cara. Como é que surge, então, a ideia? É um amigo teu que te trouxe mais ou menos essa ideia, disse, essa ideia aqui vai fazer ganhar o concurso. E foi o primeiro concurso, né? Em 2019, até então não tinha? Não. Já tinha? Em 2019 a gente ganhou. Certo. O concurso, ele vem lá de 2013, 2014. Tá. Né? Nós tínhamos a gente desfilava com um grupo de Oktober, que era o pessoal da Expresso ali, eu comecei ali a desfilar. Era da locomotiva, não? Que tinha a locomotiva, aquele carro? Bem pequenininho, de madeira, que empurrava e tudo mais. A gente tinha um grupo de amigos que desfilava lá, depois acabaram não tendo mais. E aí a gente sempre ficou na expectativa de montar um grupo, mas montar com os amigos. Sim. E até que surgiu essa situação da Vila apresentar o concurso para apresentar ali os grupos e os novos brinquedos. Então a gente participou do primeiro concurso e com o nome do grupo A Todo Vapor, que era a réplica do Vapor Blumenau. Que nós, como coordenação, a gente tinha uma ideia de montar, custear todo o projeto e, na sequência, disponibilizar para alguns amigos participarem. Qual era a nossa... Por que essa ideia? Porque a gente imaginava assim, quem é que vai botar dinheiro junto num projeto que está no papel, o que será que vai acontecer? Né? Hoje eu digo assim, graças a gente ganhamos o concurso aquela vez, não conseguimos viabilizar. Depois o pessoal do Dantefish, né, viabilizou um projeto parecido. Cara, fiquei feliz até porque representa a cidade, isso é bacana. Né? Mas hoje eu te digo o seguinte, ainda bem que a gente não ganhou e não conseguiu viabilizar aquilo. Porque a gente vê muito, André, o atual, né? Eu quero apresentar um carro gigante, bonito, mas o depois... Sim, no papel aceita tudo, né? Então a gente tem 17 dias para se curtir. Mas a gente tem 300 e poucos, cara, que é o quê? A gente tem que guardar o carro, a gente tem que ter manutenção. Então isso tudo... Então, resumindo, os bastidores incomodam muito mais do que o desfile. Sim. Mas é prazeroso e compensa. Com certeza, né? imagina. Então, passou aquela situação, a gente acabou não conseguindo viabilizar. Mas então, vocês não viabilizaram por uma questão financeira? Financeira. Pô, beleza, financeira. Entendi. Tá. Eu imagino, vai uma grana, né, isso cara? Aí. Então, vários grupos aqui falando, e a gente... Eu não sei, a ideia de vocês era daquele tamanho, porque o Vapor Blumenau que anda é bem grande, né, cara? Não, era... Um pouco menor? Não, ia ser mais ou menos... Bem parecido. Então, um pouco menor, talvez. Certo. Né? Os carros que a gente já conversou aqui dos grupos, cara, tudo gira aí na faixa de 100 mil... 150, 170 mil, isso a gente falando só do carro, o principal, fora traje e tudo mais, né, cara? Se a gente for ver, economicamente gira muito dinheiro nos grupos, né? Porque a gente tem anuidade todo ano, então a gente tem investimento no carro todo ano, música nova, equipamento novo, então ele gira... Tem muito custo. Traje novo, integrantes novos, então ele gira bastante a economia dos grupos ali, que gera... É interessante, digamos assim, né? Porque a gente vê lá como uma diversão, mas por trás disso ela traz investimento também, né? Então, naquela ocasião, a gente não conseguiu viabilizar. Num segundo momento, a gente apresentou um outro projeto, que era o rosto de um Fritz com um chapéu gigante em cima, que inicialmente era para ser feito em cima de uma Kombi. Então, um rosto na frente e um chapéu gigante em cima, cobrindo tudo. Aí, nessa situação, nós não fomos aprovados. Entendi. Né? E aí nem recorremos também. No segundo momento, aí a gente foi para um terceiro concurso. Tá, antes até de tu falar desse terceiro, essa do Vapor Blumenau ali, que vocês ganharam, mas não viabilizaram, né? No caso a prefeitura ali, a Vila Germânica, chama o segundo ou não? Fica sem ninguém naquele... Na verdade, assim, um grupo novo. Eu não me lembro como é que foi naquela ocasião, mas pelo que eu me lembro, assim, tinha 2 vagas e foram completadas 2 e os outros foram desclassificados. Tá. Porque é por pontuação. Entendi. Não ficou ninguém de fora, assim? Não ficou ninguém de fora. Muito puto, né? Os caras ganharam e não foram. Não ficou ninguém de fora. Entendi.
porque, inclusive, tinha, acho que, se eu não me engano, tinha 2 vagas, todos foram desclassificados, inclusive o nosso, e a gente recorreu por causa do tamanho dele. Porque o questionamento foi que não iria virar ali na saída da 15, perto da prefeitura. Perfeito. Mas a gente entrou com recurso, né, explicando, e aí a gente ganhou nessa situação. Entendi. Então ninguém ficou de fora porque o grupo não apresentou. Legal. Né? Até porque era o primeiro, então era novidade para todo mundo. Verdade. Né? O segundo a gente não aprovou, que era o rosto do Fritz, uma Kombi lá, e aí veio para o terceiro. Tá. Aí o terceiro, a minha ideia, que a gente fez o projeto também, era da Macuca. Tá. Fazer a Macuca. Mas já tem uns outros trens, já tem tudo ali que, pá, né? Como é que vai ficar, então? Para, tipo, não ser só mais um, né? Isso. E aí veio a Macuca e veio o meu colega, um amigo nosso, que é de Pomerode, e disse assim, cara, eu tenho uma ideia fantástica, que é o Teufelsgeig. E eu disse, cara, o que é isso, cara? Aí eles, não, vou te mandar, e mandou o instrumento, e mandou. Esse, cara, eu não estava convencido com aquilo. Tu nunca porque tinha visto eu nunca também. tinha visto. Né? Eu nunca tinha visto. E nunca me chamou atenção também. E aí ele trouxe, então, fizemos os 2 projetos. E o carro, em si, o nosso carro, a intenção é que ele represente um palco, né? A gente, inclusive, visualizou uma foto do palco da Oktoberfest de Munique, um palco central, e só não fizemos naquele estilo porque não teria como locomover ele e saída e tudo mais. Certo. Né? Então idealizamos em cima de um palco. Qual era a ideia? Era o carro representar um palco de música, que é o principal da festa, trazendo um instrumento novo que é o Teufelsgeig, né? Que é o violino. Então de apresentar germânica ainda, né? isso aí. Então era essa a ideia. Então a gente teve os 2 projetos, fizemos os 2 projetos, criamos os textos. Na hora de apresentar, a gente ia apresentar os 2, mas aí sim a gente ficou assim, pô, daqui a pouco se a gente ganha nos 2 projetos, né? Então vamos deixar o projeto da Macuca de lado e vamos apresentar isso daqui e vamos ver o que vai dar. Entendi. E aí a gente acabou sendo o vencedor naquela ocasião ali do Teufelsgeig, que é o carro que a gente hoje, 2019. Né? No início do ano, e aí ali a gente começa. O projeto já tinha o Fritz ali tocando, porque tem, né? O projeto todo é aquele exatamente que tá o carro, ali. Exatamente como é que tá o porque carro. Daí eu ia falar, né, cara, que acabou aquele teu projeto que não venceu no ano anterior ali, do Fritz e sendo tal. representado. Exatamente, tem um alemão ali tocando, isso aí. né? Mas não a gente, inclusive ali a gente não pensou em nada para trás. A gente criamos um projeto novo ali. Do zero, né? Do zero. E ali ele está representado o instrumento mesmo, a pessoa que toca, enfim. E daí, né, a gente hoje está acompanhando um pouco mais de perto aí os grupos novos e tudo mais. Até mesmo vocês entraram com recurso naquele ano que vocês tinham sido desclassificados, isso, né, e tal do mais. Então isso é uma coisa bem natural, bem comum, né? Grupos entrando para se defender e grupos entrando para eliminar o outro ali. Isso aí. Vocês sofreram algum tipo de recurso de outros grupos? Não, em nenhuma das situações. Bem tranquilo ali. Foi bem tranquilo. É que, na verdade, assim, tem o edital, tem um concurso. Cara, o carro, na verdade, ou é feito em cima de uma Kombi, ou é feito em cima de uma plataforma, ou se cria do zero, como a gente criou. Sim. Então, assim, não tem uma pré-fabricação pra gente. Sim. A gente tem que montar do zero. Então, a gente começa a montar o carro e começa a aparecer os problemas. Sim. Então, assim, o motor não cabe aqui, não vai dar. E aí? Tem que fazer uma alteração, mas o carro tem um projeto inicial. E, às vezes, a avaliação técnica da Vila, eles fazem uma avaliação já vendo alguns pontos. Como foi o caso do barco na época, dizendo, tem 8 metros, tem 12 metros, não vai sair. Não vai virar curva ali. Não vai virar curva. E aí, o que vocês estão entendendo? A base a gente está entendendo em cima de um ônibus, de um micro-ônibus, alguma coisa nesse sentido. Né? Então, essa visão, a gente, no recurso, apresenta melhor, digamos assim, né? Tecnicamente. Que, embora, assim, a gente tenta colocar o máximo possível de informações no projeto inicial para apresentar. Né? Mas aí é natural, alguém entra com um recurso para se defender. Eu, geralmente, assim, sempre vi as pessoas entrando com um recurso para melhorar suas notas para ver se vai em cima daquele que classificou. E não diretamente contra o outro grupo, exatamente, né? Sim. Talvez tenha acontecido esse ano, então.
Eu particularmente não tenho conhecimento. Já tá dentro, né? Então aí fica meio mais tranquilo. Vou cuidar do meu, que já é um problemão. É bastante coisa. Mas ainda até falando dessa questão, eu conversando com outros grupos, a gente percebeu assim que o grupo novo ele entra e ele é muito bem recebido pelos grupos antigos, até muitos grupos sugerem assim, aqui está o nosso estatuto, você já pode te ajudar, é meio caminho andado. Vocês receberam essa... Sim. A gente recebe até hoje, na verdade, e também dá a receptividade dos outros, né? Cara, o desfile eu acho que é uma grande família, sabe? Porque todo mundo passa dificuldade junto, todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe o que é coordenar um grupo lá de quase 60 pessoas. Cada 10 pessoas aí tem um pensamento, uma ideia e organizar isso tudo. E às vezes a gente tem que ser um pouquinho duro ali para conseguir chegar lá e apresentar o grupo, né? Muita responsabilidade, né, cara? Exatamente. Então, assim, a gente tem as nossas responsabilidades com o grupo, então a gente tem responsabilidade com a vila, com os desfiles, né? A gente tem bastante criança no grupo, então tem que pegar e cuidar quando está desfilando, para daqui a pouco uma criança não encostar muito perto do carro. Então, hoje... Esse ano de desfile, uma novidade que a gente liberou e as crianças também vão ter uns instrumentos. Que legal. Então, assim, 3 ou 4 crianças lá de 5, 6, 7 anos já vão estar com os pais embaixo do carro desfilando. Então, tem toda uma responsabilidade e cuidado, né? Cara, que legal. E a gente tá vendo algumas fotos aí, né, já Esses são os últimos desfiles? Isso aí, esse daí foi o do último desfile. Aqui é bacana pra caramba essa foto aqui, porque daí, além, né, da galera do grupo, tu tá aqui, não? É isso aí. Então. E legal, cara, é um carro muito bem feito, né, cara? Ele chama atenção, ele tem presença, né? Esse Fritz aí é gigantão, meu... Na verdade, o carro total ele dá quase 3,40 metros. Então, assim, não é o Fritz toda hora que vai pra garagem. Ele tem que tirar o Fritz daí. Vocês tiram. Tiram o Fritz. Ele é feito com lã de vidro? Fibra, né? Fibra de vidro. Até uma curiosidade, quando na construção do carro, a gente fez ele em Pomerode. Né? E aí, quando eu fui ver, na verdade, se puder voltar a foto ali, os bandoneons, né? Vamos ver. Esse só, para te ver ali o bandoneon aqui, né? Que é vermelho. Aí eu fui lá ver, o rapaz disse, os bandoneons estão prontos, tal. Fui lá ver e apareci lá. Aí eu vi ele, cara, ele tava pintado de uma outra cor totalmente estranha, que era uma base dele, cara. Aí eu pensei, cara, que merda que vai ficar isso, né, assim? Cara? Vai ficar uma droga, né, cara? Aí, enfim, mas aí depois, não, isso aqui é só uma base e tal, e aí ficou beleza. Isso aí. Mas eles são de fibra, né? Então o boneco também, as cordas do boneco a gente botou ano passado iluminadas, então elas acendem. Porque também tem o desfile à noite agora, tem desfile à noite, né? Muito bacana. Então... Dá um abraço pro Fernando Carli. Aí, nosso... Gente boa. Gente boa, cara. Sempre acompanha o Blumencast. Obviamente estará acompanhando esse Oktobercast. O Fernando, na verdade, ele entrou com a gente ano passado. Ele entrou, foi um integrante novo que entrou aí ano passado. Acompanha o Blumencast desde o início. Legal. A gente boa aí. Massa, cara. Vamos ver umas outras fotos, então, aí o Heinz vai passando aí pra gente. Então, aqui é a lateral, né? Isso é bacana da gente ver também, né? A gente viu a frente, então também é sempre com a questão aí da referência musical, as notas, aí, né? Meu cara, a gente também tem luzes em cima do carro, máquina de fumaça. Então, bem legal. E ele, como é que daí dentro dá pra ficar? Dentro também dá pra ficar, vai umas 10, 12 pessoas dentro, né? Tem motorista do lado, tem um banco central nele. O nosso carro, na verdade, ele assim, os desfiles de dia, eles ficam com as fotos mais bonitas, né? Sim. Mas o nosso carro, à noite, ele acaba sendo mais bonito pela questão das luzes. Entendi. Tem bastante luz, bastante... Ele acaba ficando bem versátil, né? Para os dois ambientes, para os dois períodos, né? Fica legal. No primeiro ano que a gente desfilou, inclusive, André, a gente pegou e fez o desfile de Natal. Sim. A gente fez o desfile de Natal com a ONG Sorri Paradal. Então a gente enfeitou o carro também ali e participou com eles. E aí também bem iluminado. Bem iluminado, né? E aí também... Já tem esse recurso, né? Já tem o recurso, né? Que bacana, cara. Então aqui, por exemplo, aqui tem um instrumento aqui que tem um macaquinho ali em cima. É verdade. O outro aqui tem um frango. Então é mais variado possível. Aqui já tem o pratinho aqui em cima, lá tem um pandeiro.
Então... Não, realmente não existe outro igual. Não tem igual aí. E aqui vocês já tinham passado pela curva, claro que, né, era outro projeto, né? Mas esse aqui ficou mais fácil ainda de passar na curva, imagino. Exatamente. Ele tem um comprimento em 5,30 metros, Poxa. Né? Então ele também é grande, ele tem quase 3 metros de largura. E a altura? A altura dá 3,40 por aí. 3,40, 3,50 com boneco. Vocês colocam o boneco, digamos, antes de sair, digamos, a garagem fica guardada próxima aqui? Ou... Não, fica lá no bairro da Velha, lá no Passo Manso. Tá, aí mas vocês trazem isso de guincho? Não, traz andando. Mas sem o boneco, ou com o boneco não, já? Já com o boneco. Já vem com o boneco fazendo Nunca festa. deu problema em nenhum tipo de poste, fiação e tal? Não. Pô, que bom. Uma vez, quando a gente testou o carro, mas estava no pessoal da construção, na serralharia, e a gente foi dar uma volta, e ele pegou um galho de uma árvore que parece que o boneco tinha levado um tiro. Aí a gente botou um bottom aqui da Oktober para resolver. Tá tudo certo. Porque quem vê assim acha que a fibra ali é bastante, né? Mas a fibra é uma camada bem fina. Porque ele precisa ser leve também, né? Senão precisa ser leve. Então assim, ele é todo de isopor, né? A escultura dele todo de isopor. Certo. E é colocado a fibra em cima. Entendi. Então ele é revestido de fibra. Revestido de fibra. Mas ele é de isopor? Ele é de isopor. Ah, é? Eu achei que ele era oco. Não, é de isopor. Entendi, entendi. Pô, caramba, cara. Eles pegam aqueles quadradão de isopor, sim, fazem todo... e depois reveste e aí dão essa forma e esses acabamentos, né? Isso aí. Porra, que bacana, cara. E vocês, no caso, bom, acabam fazendo essa interação, né? Tem a música própria. Tem a música própria. Devem ter a dança já própria também, né? A coreografia, né? E a galera vai fazendo... inclusive, ano passado, eu fiz um vídeo pro Blumencast de alguns carros ali. A gente tava na frente da Usadel, que também é super bonito ali. E aí eu lembro de ter filmado o Teufelsgeig aqui. E eu lembro até que um cara, ele... Eu vou te pedir um negócio, fala violino do diabo, que vai ficar mais bonito. Violino do diabo, exatamente. É que a gente gosta... eu acho que sim, vai facilitar mesmo. E tem um cara que ele tava tipo com uma... Não sei, tipo uma corneta, ele simplesmente virou assim e fez... E esse daí era o meu Teufelsgeig. Ah, era o teu? Era o meu. Agora pode ter sido eu, pode ter sido outro. Eu acho que foi outra pessoa, né? Eu acho. Mas que tinha... Eu divido o instrumento com um amigo meu, que é da coordenação também, o Guilherme, então talvez deve ter sido ele. Então... a gente estava com a corneta ano passado. No último desfile acabou quebrando, não sei porquê, o pessoal, todo mundo bem... Sim. Alegre. Né? Bem alegre, aí quebrou a corneta. Mas assim, aí tá a diferença de cada um. Então a gente acaba fazendo também em alguns momentos da 15 um brinde com o Teufelsgeig. Legal. E a corneta chama atenção também. Sim, então Cara, e aí a questão assim de grupo, né? Vocês têm uma anuidade, mensalidade, né? Isso eu tenho perguntado para todos os grupos, né? Sim, a gente tem uma anuidade, até para manter toda a estrutura, né? Uma parte, talvez, né? Uma parte, né? Então, assim, o que vai acontecer, né? Querendo ou não, depois do investimento ali de cento e poucos mil reais, com os trajes e tudo, eu acho que, se calcular direito, vai lá uns quase 12 mil. Então, todo ano a gente faz melhoria no carro. Ano passado a gente fez melhoria de luzes, máquina de fumaça. Esse ano a gente teve um perrengue aí no último, depois a gente tem foto aí para ver também, no último desfile. Então teve a suspensão, teve que fazer o carro novamente, a suspensão. Então a gente acrescentou som esse ano, porque no primeiro ano as meninas, como a gente tinha 2 filas de coreografia, ficavam muito longe do carro e acabavam não escutando a música. Sim. Por causa do barulho e tudo mais. E acaba meio que até diminuindo um pouco aquele clima, né, cara? Quanto mais próximo do som tiver, mais alegre tu fica. Mais alegre que fica. Então ali, o que acontece? A gente fez uma melhoria no som ano passado que não atendeu a nossa expectativa. Então fizemos mais uma melhoria esse ano. Então... Vocês vão conseguir talvez deixar ele mais orbital, digamos assim, com 360 no som, porque tem alguns grupos tentando fazer isso, né? Porque o som ele vai pra frente, mas também tem som pra trás, pros lados. Sim, o nosso já desde o início era assim. Ah, é? Tá. Desde o início então foi vai ficar assim. Melhor ainda, então. Aí, ó, esse aí foi o perrengue do ano passado. Então, o nosso som tá todo por baixo, então era 360 graus. Então hoje a gente, inclusive, deu uma melhorada. Não botamos muito para trás para não atrapalhar o grupo de trás. Próximo grupo. Mas a intenção é para nós. Isso aí foi no último desfile do ano passado, que a gente, inclusive, tá comemorando que não tivemos nenhum problema e os outros carros estavam tendo problema. Então, todo mundo com aquela tensão, né?
Daqui a pouco... Aquela superstição, uma hora vai chegar em mim. Isso aí, uma hora vai chegar em mim. Tá dando problema com todo mundo. E a gente tava feliz que no último desfile. E aí a gente foi fazer na concentração, a volta com o carro. E aí a gente foi fazendo a volta, arrancando. Ele estoura aqui o amortecedor aí. Que ele solta toda aquela parafuso que lá e o ferro que tinha dentro. Meu, foi longe, uma pressão, né, que aquilo exerce. Então bateu no capô dele ali e aí a roda caiu. E aí ficamos sem amortecedor e a roda desceu e ali o carro não saía mais. Né? E aí vai fazer o quê, né? Pois é. Sábado à tarde, 2h30 da tarde, nós na concentração, sem poder andar com o carro. E aí começamos a pensar, vamos desfilar sem o carro. Sem o carro, mas sem música, o que a gente vai... Sem chopp? Cadê a coragem? Olha a dependência, né? Olha a dependência. E aí, resumindo, o Hadrich, inclusive, que está aí, é mecânico, nosso parceiro também do carro, ele estava vindo para o desfile ainda, estava atrasado aquele dia. O Guilherme da coordenação, ele já começou a desmontar, nós temos um macaco ali no carro, pegamos de outro carro também ajudando, levantando o carro, começamos a desmontar. Ele já fez contato com outra pessoa que tinha loja de peça para pegar um amortecedor lá e peça. E aí o Leandro passou na mecânica, pegou a ferramenta lá para trazer. Enfim, a gente conseguiu jogar o nosso carro para desfilar, que era um dos primeiros, lá no último. Né? E aí, em tempo recorde, a gente conseguiu entrar o carro. Que saga. Mas aí como o carburador saiu tudo, ele foi para 15 sem regulagem, sem nada. E quando estava chegando no final da 15 ali, na hora de virar para ir para dispersão, o carro morre. Pô. Ali ele morre, mas aí como a gente tem as baterias também independentes, som e do carro, ele morreu ali e aí dali a gente foi empurrando. Sim. Empurrando até no estacionamento. E com muita alegria, né? E com muita alegria. Esse daqui é o Guilherme. Ficou muito bom. Que é aquele famoso, né? Quem vê close não vê corre. Olha os perrengues, os bastidores. Esse aí eu... cara, quando falar em perrengue, manda essa foto, né, cara? Olha só. Perrengue chique. E esse aqui, aí. como é que é o nome dele? Esse daqui é o Rafa, lá do pessoal que... Só interessado no shopping, não tava nem aí pro... É um parceiro nosso desde o início, os donos aí da Rose Beer, que é a nossa patrocinadora. Sim, então, por isso, então tem tudo a ver, né? Até mandar um abraço pro pessoal, mandar um abraço pro Ricardo aí também. Então eles são parceirão nossos aí, desde o primeiro ano de desfile. Pô, mas isso deve dar uma adrenalina naquele sentido, né? Cara, vai, não vai? Pô, eu sempre comparo um pouco com a questão ali dos desfiles de carnaval, né, cara? Às vezes acontece que lá a galera vai empurrando e não tem jeito, é só pra frente que vai, né, cara? Sim. E dá aquela adrenalina do tipo, será que a gente desiste? As tomadas de decisões precisam ser feitas na hora. Né? Exatamente, na hora. E aí assim, né, André? Aí tu pega lá, tu tem 50 no grupo, né? Aí tem 50 mecânicos no momento. Então tem todo mundo dando uma opinião. É verdade. Faz isso, faz como som. Tem 50 técnicos de som. Né? Sim. Então tem que absorver tudo isso e tem que fazer o negócio andar. Tirar o melhor disso. Tem que tirar o melhor disso aí. Caramba. Tá, e aí a gente tava falando ainda do grupo ali. Quanto que hoje é uma anuidade do violino do diabo? Hoje a gente tá em torno de R$760. Certo. Né? Anuidade. E aí, como é que a pessoa paga a parte? O traje ou... Não, o traje paga quando entra, né? Paga a entrada também no grupo. Tipo uma joia? Tipo uma joia, né? E aí, posterior a isso, todo ano a gente tem uma anuidade. Anuidade, né, cara? Que é exatamente para esses custos, né? De manutenção, isso garagem e tudo mais, né, cara? Lembrando, assim, um fato outro, perrengue no isso, desfile, né? Eu acho que no primeiro desfile que a gente desfilou, quando a gente ganhou o concurso em 2019, a gente fechou com a Rose Beer e tudo mais. Só que eles estavam vindo para Blumenau, pegaram o trânsito na 470, acidente e tudo mais, e nós tínhamos que sair no posto onde é que a gente tinha encontrado pré-marcado. Não podemos se atrasar no primeiro ano de desfile. Né? Era o primeiro carro atrás do prefeito para apresentar. Sim. Então a gente foi. Resumindo, trânsito, aquela loucuragem toda. A gente estava em cima da ponte, que hoje ele está reformado um pouquinho antes do Santander, para entrar na 15. E o chopp não tinha chego ainda. Quando a gente estava indo
chega o chopp, aquela correria, bota o chopp, então conseguimos. Cara, tudo assim, né, cara? Tudo Com emoção, né? Tudo com emoção. Por isso a gente sempre se preocupa e bastante assim, com tempo para concentração, porque pode acontecer alguma coisa. Pode acontecer alguma coisa. Cara, pode impressionante, né, cara? E aí... E sempre vai acontecer. Exatamente, né? Mesmo nem que seja no último desfile, né? Nem que seja no último. Não dá pra cantar a vitória antes. Isso aí, verdade. Ô, Daniel, e além desses, né, da chopeira ali, já na estreia, né? E essa da suspensão aí no último dia do ano passado, foi isso, né? Isso. Teve mais algum, assim, no Teve um problema de som que a gente teve. Que não funcionava o som? Assim? Na verdade ele bloqueou, mas o que aconteceu? O carro é montado, né? Então o chassi foi feito do zero. O que é o chassi de quê? Não tem chassi. O chassi a gente fez na serralheria do zero. Mas não pegaram nenhuma plataforma de... Não é de construído. Nada. Ele foi construído do zero. Motor, então. O motor é de um Santana 94. Santana tipo 2000, aquele... É isso, esse aí. Né? O engraçado que assim, né? A gente comprou o Santana com um motor no documento 1.8 e ele está registrado no motor como 2.0. Eita, nós já aquela já confusão. Tem ali já. Isso aqui é o eixo traseiro, que é de uma estrada. Uma estrada para ser mais forte. Como o chassi era do zero, a gente conseguia adaptar. Sim. E aí a gente reforçou essas molas aqui e a fiação do som passava por aqui. Então, como a gente carregou demais em chope e tudo mais, o pessoal balança o carro, ele foi fazendo atrito e cortou esse fio. Entendi. Então, chegou também no final do desfile que a gente não tinha som. Mas já na dispersão. Esse daí era o Santana. Santanão. Cara. Aí, ó. Que massa. Aí a gente tirou a estrutura deles, né? Suspensão, painel, tudo. E o resto, ferro velho, né? Dá baixa nele. Dá baixa, né? Caramba. E aí, de certa forma, acaba virando esse Frankenstein, assim, né? É isso aí. Motor de Santana, o chassi é feito, né? Montado. E o que tu falou ali, a suspensão, é o eixo ali da estrada. Da estrada, o eixo traseiro. Aí a gente até, na outra foto ali, a gente colocou aqui, ele tem 2 alternadores, na verdade, o carro, para carregar as baterias, né? Sim, que são várias, né? Tem a bateria do carro, normal, e atrás tem 5 ou 6 baterias de caminhão. Para aguentar o som. É uma usina, né? É uma usina. Caramba, que legal. Aí aqui então era na serralheria? Na serralheria, fazendo na construção, né? Isso foi na Meineke, não? Foi na Meineke. Mas tô vendo aí o seu Vilmar? Eu vi o Vilmar, isso aí. Cara, legal. A gente é parceiro da Meineke House lá. Gustavo, mandar um abraço pra Camila. Mandar um abraço pra Leila também, a gente sempre tava lá. Esposa do Vilmar aí, Gustavo. Legal. A gente fez ainda quando não era a Meineke House. Era outra. A serralheria Meineke mesmo, serralheria Meineke lá. Perfeito. A gente fez lá com eles. Legal. A gente montou isso aí. Pô, que da hora, né, cara? Aí a gente, né, conhecendo o trabalho deles lá, já dá pra dizer que foi muito bem feito, né? De estrutura não deu problema, né? Não deu problema, é verdade. Que da hora. O resto deu, som, tudo. Sim. Mas a gente... E assim, né, a gente acabou ficando, eu particularmente, na época, eu só tava na minha empresa, e aí eu ia lá de manhã, tarde, e ficava e vendo o que faltava, pra também a gente dar conta, né, de entregar o carro. A gente já tinha um fantasma, que era um carro que a gente não tinha entregue. Então a gente procurou assim, fazer o melhor aí para. O bom é que daí vocês tocaram o violino, expulsaram os maus espíritos e deu certo. Exatamente. Nossa, isso aí. E é legal realmente vocês terem, né, esse arquivo, né, esse acervo de fotos para mostrar, né, como é que foi e tal. Sim. Na época 2019, vocês não pensaram na época talvez em fazer alguma coisa de vídeo, né, para Não. Pena, né, isso não. aí, né? Na verdade a gente não fez. Estou perguntando para os grupos nossos que tá fazendo porque é legal. Sim, hoje em dia tá mais em voga o vídeo, né? Isso. Mas já é óbvio que é sensacional ter foto. Tem alguns vídeos de solda e coisa, sim. mas nada de deixar filmando para ver a construção dele. A evolução, a evolução, né? Não, isso não. Tem bastante foto, sim, na verdade. Mas as letras musicais hoje... É em metal também? Era em metal. E aí, ano passado, também a gente fez um investimento e colocou elas iluminadas. Todas as letras iluminadas. Pô, fica muito show, né? É bem bacana. E o que eu ia te falar? Hoje o grupo ali tá no seu limite máximo, 60 integrantes. As crianças hoje já não contam mais, né?
uma notícia boa que a gente recebeu da Vila, né? Porque a gente entende o seguinte, cara, é a criança que vai levar a tradição para frente. Né? É ela que vai estar ali com os pais, tanto tocando o instrumento, Taufelsgeig, ou participando do desfile, levando a nossa tradição. E isso, ó, as crianças estão aí. É bem na hora aí, ó. Engraçado assim, elas, a maioria delas, eu falo, meu sobrinho é aqui do meio, o filho da minha prima, o Joaquim também, eles ouvem a música se bobear o ano inteiro. Então, há uma expectativa deles de participar, entendeu? Então eles que vão levar a tradição para frente. Vocês estão criando essa memória afetiva, né? E eles vão querer permanecer, né? E aí é um grupo de amigos que vai ficar, né? Então, isso que é o bacana, né? Então, assim, a gente construiu o grupo também, André, no sentido assim, de tu não entra sozinho no grupo porque tu quer entrar no grupo. Porque eu quero entrar no grupo. Não, geralmente lá no início a gente construiu assim, o André vai entrar, beleza, mas o André é conhecido do Daniel e do Guilherme. Uma indicação ali, Isso aí. Por quê? Para não ficar, eu não entrar sozinho. Exatamente. Entendeu? Então sempre tem a indicação de alguém, tem um vínculo ali, né? Vínculo, família. Então ter esse espírito aí do grupo. Legal. Né? A gente acho que ainda tem... acabou saindo uns integrantes esse ano, né? Então deve ter aí vagas, mas a gente não disponibilizou porque a gente não teria tempo hábil para fazer trajes. Entendi. Então a gente deixa isso para ano que vem. Perfeito, legal. Então bom saber aí, mas claro, né, que já vai ser rapidamente preenchido porque os amigos já vão indicando e isso tal, aí. Né? Já vai entrando. Vocês participam do Stamptish? Que é uma não, na verdade, assim, a gente quis tentar formar o grupo para esse ano e aí acabou não participando, né? E esse ano aí também pegaram pesado, né, cara, no dia 21 de abril, né, cara? Aí um feriadão ali, também, né? Daí depois, não sei se também tinha uma expectativa de chuva, né, e tal. Mas não, esse ano a gente até conversou sobre isso, mas acabou não evoluindo a ideia. Mas também é bacana, legal. Além dos desfiles, a gente tem os 2 encontros anuais, né? Vocês têm já tem dia 23 já um almoço com o pessoal, que a gente aproveita. 23 do quê? 23 agora de setembro. Setembro, olha só. Então a gente vai aproveitar para ensaiar, já faz um almoço com o pessoal e faz uma confraternização. Aumenta ainda mais a integração, o entrosamento, né? Legal. A gente já fez no início desse ano também. Então a ideia... Isso assim, a gente prevê tudo na anuidade. Então a pessoa vai desfilar, não vai mais pagar de chopp, não vai pagar alimentação. Então... Que bacana, né, cara? Então assim, paga uma vez e o resto tudo tá dentro, né? Free, né? Eu ia perguntar exatamente essa questão, né, da rentabilidade. Vocês não têm nenhum tipo de patrocinador, então? Não, a gente tem patrocinador. É a Rose Beer que... até, se puder falar aqui e agradecer, favor, claro. A Rose Beer, que é a nossa cervejaria aí, oficial nossa desde o início. Né? Tem a Imobiliária Conceito, Supermercados Unidos, Posto Metas, Elétrica Itoupava, né? A Radish, a mecânica, né? E também tem a Rádio Mix aí, que é parceira nossa aí também. Que legal, cara. O Supermercado Unidos ali, cara, eles deviam fornecer para vocês, pelo menos nesses encontros aí, aquele entrecô, aquela sobrecoxa desossada temperada, cara, que eu sou fãzás, cara. A Fernanda também é do mercado e ela participa com a gente, que é do nosso grupo. E eles fornecem a alimentação pra gente no final do desfile. E vou te falar que todo mundo fica muito bem servido com a qualidade. Animal, eu sou fãzaço do que eles prestam aí pra gente. Então, até mandar um agradecimento aí pra eles, que eles são especiais aí. Como a cervejaria, como todos os nossos parceiros, né, cara? Com certeza, cara, que legal. E, cara, vocês projetam como é que tá a expectativa aí desse ano, né? Tá tirando, obviamente, aquilo que pode acontecer, né? Que vocês já são macaco velho. Mas, assim, até pro futuro, vocês projetam alguma coisa de novidade? Vocês já estão pensando em alguma novidade que, de repente, vai já estar esse ano ou não vai estar, mas querem pro futuro? Sim. Na verdade, a gente pensa um pouco na questão do carro em si, da estrutura dele, né? Então, idealizar algumas coisas. O carro é novo ainda, né? Mas a gente sempre imagina, assim, melhorar. Então, a gente sabe que... é muito legal estar no chão com a galera, mas também é legal estar dentro do carro. Mas para isso a gente precisava de alguma coisa com uma estrutura melhor. Então a gente sempre, na nossa ideia, no nosso sonho, daqui a pouco já comprar alguma coisa no chassi, um micro-ônibus, alguma coisa para fazer um negócio maior, mais bem estruturado, né? Mas
na verdade, o pensamento ele nunca para, né? Aham. Porque a gente tem algo e sempre quer ter uma melhoria. Verdade. Né? Esse ano a gente teve um investimento no som, então todo ano a gente busca trazer alguma coisa nova. Né? Então, como esse ano a gente teve um gasto aí extra com a estrutura de suspensão do carro e já a melhoria do som, aí as novidades ficam para nós mais do que para o público, né? Perfeito. Mas a ideia é sempre fazer. Embora assim, a gente tem muita... Eu sou assim, eu queria já esse ano botar uma novidade no carro. Me bloquearam, né, a coordenação, porque a gente também depende da bateria, depende do inversor, e daqui a pouco a gente coloca algo a mais aí e pode dar problema. Entendi. Né? Mas a gente sempre quer trazer novidade. Então é o pessoal que tem a máquina de fumaça, é o pessoal que tem lá aquele CO2, enfim, é uma... Então essa é uma talvez disputa, seja digamos, uma novidade para o futuro. Então essa tua ideia aí que tu não quer revelar. Exatamente. Entendi, já entendi. Uma ideia para o futuro. E que tem tudo a ver com o violino do diabo. Agora Então é uma curioso. sensação aí, legal. E que não tem nenhum carro. Olha só, rapaz. Achei que eu ia tirar aqui o spoiler não, aqui eu não vou fazer esse ano. Então, se eu colocar, daqui a pouco alguém vai aparecer com o negócio. Beleza. Então tá. Ano que vem tu me fala. Se tu colocar, daí a gente dá aqui em primeira mão. Legal. Então, mas até tive uma discussão, não no sentido ruim, mas... Um debate ali, né? Debate com a coordenação. Mas a ideia, o problema é isso mesmo, aguentar a estrutura que tem. Então, daqui a pouco, a gente sempre pensa, se tivesse uma estrutura maior do carro... Daria para viabilizar. Ou ter daqui a pouco um gerador, alguma coisa. Sim. A gente já visualizou a questão do gerador, mas aí também faz barulho. Então tem todos os prós e contras. Os desafios ali, né? Como também, daqui a pouco, se aumentar o carro, tem o desafio de colocar ele, onde colocar, e garagem e tudo mais. Pode crer, é verdade. Cara, que interessante. Acho que a gente já está indo pros finalmente. A gente já está mais ou menos aqui, ó, no nosso desfile aqui, ó, do podcast. A gente já está no desfile aqui, já estamos virando a curva ali da Cantinho Doce. Mas antes, cara, de propriamente, né, efetivamente finalizar, a gente tem uma brincadeira, tu já acompanhou aí, né? Eu vi a brincadeira, então. Então é o seguinte, né? Embaixo de uma das duas, tem 2 perguntas, né? Tu escolhe uma das canecas e eu faço essa pergunta final pra ti. Pode ser a maior aí, cara. A maior, cara. Uma já bucha? Não sei. Aqui é uma bucha mais recente e uma bucha mais antiga, entendeu? Não, tô brincando. Vamos ver. Mas legal porque geralmente o pessoal tava escolhendo essa aqui. Eu já tava ficando com pena dessa caneca aqui. Vamos ver. Tem a possibilidade de não responder? Não. Tu responde de forma política daí. Tá bom. O que vocês acham que poderia melhorar no desfile? Essa é uma pergunta que foi feita até para outros grupos também. O desfile, eu acho que ele está em constante evolução, como a festa tá. Então a festa, na verdade, ela tem mudado o perfil dela e para muito melhor, né, nos últimos anos. Isso aí é bacana o trabalho da Vila e o pessoal empenhado. A gente tem uma briga, na verdade uma briga positiva, saudável, né? Propositiva. Algumas discussões com a Vila no sentido de aprimorar os grupos, né? Então acontece, vamos lá, tem a quantidade de pessoas de cada grupo, né? Tem um limite hoje, a gente entende o limite, mas hoje, por exemplo, se a gente tivesse lá 80 integrantes, que tem pessoas disponíveis para isso, a gente aumentaria o investimento no carro e traria melhorias com mais, digamos, rapidez. Né? Então, assim, porque são mais pessoas que são mais pessoas contribuindo, entrando, então tudo mais. Mas é um entendimento da Vila até por limite de pessoas, de desfile e tudo mais. Eles geralmente se apoiam na questão do limite de tempo, né? Exatamente. Porque vai ultrapassar muito o tempo do desfile. Uma outra questão era das crianças, que a partir de 5 anos ela tinha que usar uma vaga de um integrante. Sim. Né? Então hoje a Vila nos concedeu aí até 12 anos. É o que a gente sempre discutiu com a Vila. O pessoal, as crianças que vão levar a nossa tradição. Né? As crianças vão levar a nossa tradição. Então, se daqui a pouco bloquear as crianças de 5 a 6 anos, os pais não levam, os pais saem. Né? Então, assim, até 12 anos elas vão ter o espírito da festa, vão estar participando. E não vir só para os pavilhões, mas vir participar da origem da festa, representando a festa, representando algo. Então, isso era uma reclamação que a gente tinha, que foi atendido pela Vila esse ano. Né? Outro questionamento que a gente faz é com relação aos rodízios. Né? Os nossos brinquedos, por exemplo, a gente não desfila
todos os desfiles, a gente fica fora. Então, esse ano, o primeiro sábado, a gente fica de fora. Então, já aconteceu muitas vezes, fui desfilar, não vi vocês passando. É que aquele dia a gente não estava desfilando. Né? Para a Vila, ela controla o tempo disso. Mas vamos lá. A gente nunca sabe quanto tempo a mais daria o desfile todo mundo desfilando. Né? Então, assim, vai dar 15 minutos a mais. O turista, o blumenauense, ele não vai se importar por 15 ou 20 minutos a mais. Ele não vai se importar. Não vê nem o tempo passar. Não vê nem... gostoso, exatamente. Né? Não vê o tempo passar. Né? Então, essa era uma questão que eu acho que deveria ser visualizada de uma outra forma. Né? Talvez assim, né? Tem que ser testado, né? Exatamente. Né? E vamos lá, né, André? A gente tem um investimento. Tem grupos, e eu acho que alguns grupos eles teriam que ter a chance também de melhorar e trazer alguma coisa nova. Né? Tem os grupos que são do Clube de Castilho, mas eu acho que os brinquedos que representam e tragam alguma coisa, não desmerecendo a importância de cada um, mas eu digo a questão do investimento. Né? Eu acho que, a começar pelos brinquedos móveis, as atrações móveis, nós deveríamos ter aí a questão do, repensado pela Vila, a questão do rodízio. Né? Porque realmente tem custo, é importante para nós, é importante para os patrocinadores, é importante para todo mundo lá aparecer. E para a Vila pode ser um a menos, mas para nós é um a mais que faz muita importância. Então, para nós é... Nessa questão dos carros, das atrações móveis ali, tu consegue dar um pouquinho mais de detalhamento assim, do que seria interessante para essa evolução? Tu diz assim? Eu digo assim, até participar de todos os desfiles. A participação, não tá participando. Então, a participação. Então, não ter o rodízio, né? E aí os outros grupos, que há um entendimento que talvez não tenha um brinquedo móvel, alguma coisa, dá oportunidade para eles, né? Diz assim, se vocês trazer um brinquedo móvel e ser aprovado pela Vila, vocês também tiram o rodízio fora. E aí a gente fala no aprimoramento e no melhoramento do desfile, que a gente vem conversando, né? Perfeito. Acho que é uma ideia... No mínimo para ser discutida. Na verdade, já está sendo discutido. Sim. A gente já tem levado isso... muitos grupos já têm levado isso para a Vila, para as reuniões, né? Mas é um entendimento. Acho que a gente teve uma evolução muito grande esse ano, que é quanto às crianças. Sim. Acho que tem que agradecer ao pessoal aí, porque isso é... E aí é no decorrer que a gente vai discutindo e trocando ideia. Né? A mesma coisa aconteceu aí com a questão das cervejarias na Oktober, né? Queria que fossem 100% artesanais, né? E não as comerciais. Isso. E aí conseguiram chegar no meio termo em que a proporção aumentou consideravelmente das cervejarias, mas também não ficou, né, sem aquele patrocinador oficial que a gente sabe que acaba tendo, né, um valor aí bem significativo de investimento de capital, né? Então, aos poucos as coisas vão tomando outras proporções, né? Quando a gente vê daqui 10 anos, realmente mudou. Mas no ano a ano as mudanças foram sutis. Exatamente. Não precisa revolucionar, né, cara? Isso aí. Sensacional, Daniel, conversar contigo, cara, trocar essa ideia, conhecer um pouco mais do Teufelsgeig. Aí, ó, já melhorou. Já melhorou. Bem melhor do início. Eu não vou falar, vou falar violino do diabo agora para não ficar diferente, então. Boa. E, cara, te desejar para todo o grupo, né, cara, uma excelente apresentação, exibição na Rua 15, né, cara, que todo esse esforço já de tantos anos e principalmente desse último ano na manutenção, na inovação, no melhoramento, né, do carro aí, possa ser sentido, né, na Rua 15, nos 1.590 metros aí da Rua 15, e que vocês, cara, se divirtam muito, né, e também, obviamente, né, contagiem todo o público, seja os blumenauenses, seja os turistas aí, com essa energia que vocês têm. Legal, André, obrigado à Rádio Mix, obrigado ao Blumencast, a você aí, a todos aí. Essa oportunidade da gente conversar, não só o nosso grupo, mas todo mundo, mas e você especial aí que comanda o Blumencast também, trazendo sempre novidade da cidade, cultura, história, que é muito importante para nós aí. Obrigadão. Tamo junto, cara. Tamo junto aí com você do outro lado da tela também. Pedir aí para vocês se inscreverem no nosso canal, né? O @Blumencast em todas as plataformas, mas principalmente aí no YouTube. E siga, né? O @Blumencast no Instagram, que lá a gente vai com certeza trazer, assim como a gente filmou aí o Violino do Diabo, né, na Rua 15 de Novembro, junto com outros grupos, que a gente adora fazer essas coberturas aí dos grupos da Oktober, com certeza estaremos lá, talvez desfilando, talvez também fazendo a cobertura aí como um turista, né?
A gente vai ter muita novidade boa aí na Oktoberfest 2023 e, obviamente, que a cobertura da Rádio Mix também vai ser sensacional, vai ser espetacular. Inclusive aí, ó, apoiando, né, grupos como o Teufelsgeig, tá? Siga, então, Mix Blumenau Oficial para ficar por dentro aí de todas as novidades que acontecem na cidade de Blumenau. Eu sou o André Cantoni e vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio. Ein Prosit!